não sei como se encontra o seu coração aqui nessa noite, eu não sei como que está as suas expectativas em relação ao ano que está por vir, se você está querendo que chegue logo, se você está ansioso para que esse ano chegue, você está falando, Deus me livre de 2022, ou se você está temeroso, se você está com medo, se você está com grandes expectativas assim como eu. São sentimentos, são emoções, são pensamentos aí que geram sentimentos em nós, que por vezes direcionam nossas vidas. E pensando um pouco a respeito disso, algo que Deus colocou no meu coração para trazer aqui nessa noite, é se nós não mudarmos as nossas prioridades, se nós não mudarmos as nossas atitudes, nós não teremos resultados diferentes. Se nós não olharmos para Deus de uma forma diferente, se nós não formos visitados pelo Senhor de uma forma diferente, ter um comprometimento, como foi falado aqui no início desse culto, de leitura bíblica, de alvos de oração, talvez a gente passe sem perceber também 2023. E pensando nisso, o tema dessa mensagem é: Deus é atuante nas etapas da vida do seu povo. Eu convido você a abrir sua Bíblia no texto de Isaías 43, 18 ou 19. Você que nos acompanha pela internet, será projetado o texto também para você acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos em nome de Jesus te agradecer porque o Senhor está aqui. Te louvamos, querido Espírito Santo, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. Que seja uma noite marcante, que seja uma noite de transformação, de visitação do Seu Espírito Santo para as nossas vidas. Que a nossa expectativa, que as nossas projeções possam estar em nome de Jesus alinhadas com aquilo que o Senhor tem para o seu povo. Humildemente peço que o Senhor use o seu servo aqui nessa noite. É o que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Esse texto de Isaías é uma palavra de esperança para o povo de Deus. O povo que se encontrava em exílio na Babilônia, assim como muitos aqui se encontram talvez presos, talvez em cativeiros, por situações e escolhas e por permissão de Deus. O povo de Deus, por desobedecer aquilo que Deus ordenara, por desobedecer e não estar atento às vozes dos profetas, o povo acabou indo e foi parar ali nesse tempo de exílio. E nesse tempo de cativeiro, nesse tempo que o povo de Deus passava, eu observo aqui no exílio, que significa uma fonte de arrependimento, que pode ser uma oportunidade de conversão. Ou nós podemos passar a vida inteira num cativeiro, a vida inteira aprisionado, achando que Deus abençoa somente a vida dos outros, achando que Deus está se importando apenas com os outros, com o bem-estar do outro e não de você mesmo. Uma oportunidade de transformação pode ser esse cativeiro, uma oportunidade de quebrantamento do povo de Deus, de analisar com responsabilidade o passado, de se arrepender e ter novas ações para então projetar um novo futuro. Eu vejo isso nesse texto com o povo de Deus. Por isso, eu entendo que o povo de Deus não nasceu para ficar em pecado. O povo de Deus não nasceu para ficar aprisionado. O povo de Deus nasceu para sim viver a liberdade. E talvez você veio aqui essa noite sem forças. Você veio já cansado de lutar, mas eu quero falar para você em nome de Jesus, não desista. O Senhor é o maior interessado em te tirar desse cativeiro. O Senhor é o maior interessado em te ensinar algo, para que você possa sair do lugar onde está e testemunhar a respeito do poder de Deus, e testemunhar a respeito da grandiosidade do amor de Deus. Que você possa, em nome de Jesus, ser assim visitado. Certa vez, eu lembro que um jovem, ele testemunhou num culto que estava preso em seus pecados. Ele estava aprisionado em várias práticas, mesmo participando há anos da igreja. E ele falou que certo dia ele não ia desistir, mas ele já não suportava mais aquilo. E certo dia ele foi visitado pelo Espírito Santo, e ele foi transformado e foi liberto de tudo aquilo que o aprisionava. Aquilo que ele achava que não era possível,
viver. Aquela liberdade na qual nós cantamos, nós celebramos, nós clamamos aqui ao Espírito Santo, que ele achou que não era possível, porque era mais forte que ele. Ele começou a ter uma nova expectativa a respeito do poder de Deus, a respeito do reino de Deus. A expectativa dele em relação à alegria, ela foi transformada. E nós, como povo de Deus, falando em expectativas na alegria, a nossa alegria verdadeira, como cantamos aqui no musical, é Jesus. Você tem visto aí nas redes sociais, o mundo afora, está um absurdo que o povo tem falado que é alegria. O contentamento momentâneo e coisas que suprem o agora das emoções, tem sido um cativeiro para milhares de pessoas. Talvez até nossas redes sociais, onde nós ficamos vendo ali vida de outras pessoas. E as pessoas postam apenas coisas boas, apenas coisas que são aquilo que elas querem que você veja. É comida legal, é férias agora, você deve estar abençoando um monte de gente. Senhor, abençoe esse irmão nessa praia, que tenha sol todo dia, que não, em nome de Jesus, não deve estar vindo inveja no seu coração. E eu vejo quanto que isso se tornou, essa felicidade que libera no nosso cérebro, aquela endorfina de olhar, de ter sensações, pornografia constante na vida de pessoas que caem nesse vício, que têm prazeres momentâneos e depois não conseguem desfrutar da verdadeira liberdade, a verdadeira alegria que é a proposta de Deus para o seu povo. E no texto aqui que nós estamos lendo, o que me traz muita alegria e esperança é que mesmo diante a falha do povo de Deus, Deus continua a se revelar. Deus continua a mostrar que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus bondoso, que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus que não depende da bondade do povo, porque de fato não há, que a bondade vem dEle. Eu vejo com muita esperança que Ele é libertador, e Ele nos ama mesmo diante das nossas falhas e das nossas limitações, não muito diferente dos dias de hoje. Que você, em nome de Jesus, tenha essa revelação desse Deus maravilhoso, desse Deus verdadeiro, desse Deus que quer mostrar que é amor, quer mostrar que é justiça, quer mostrar que é poderoso para te tirar desse cativeiro. Que você seja um testemunho de poder de Deus, em nome de Jesus. E o que esse texto me ensina? Que Deus é atuante nas etapas da vida do seu povo. E o primeiro ponto é que Ele permitiu o passado. Aprenda. Olha para a pessoa que está do seu lado e fale para ela: aprenda com o seu passado. O texto diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O povo estava aqui olhando ao seu redor e eles só conseguiam perceber o que estava ali naquele momento, o que estava acontecendo ali naquele instante, o que eram as circunstâncias daqueles dias. Mas eles não estavam olhando para o Deus das circunstâncias, eles não estavam olhando para qual era a direção que Deus tinha para eles. Eles não estavam buscando mais em Deus qual era a forma de se comportar, a forma de agir, a forma de pensar. Estavam olhando apenas para aquilo que já foi, olhando apenas para aquilo que já era. E o passado me ensina isso, esse texto me ensina que o passado não pode nos impedir de viver os planos de Deus, porque o que passou não se compara com o que há de vir de Deus. Às vezes nós ficamos pensando somente naquilo que foi bom, naquilo que um dia já foi legal, no como o casamento lá na lua de mel foi maravilhoso, como que o começo de tudo, do emprego, o começo das coisas, eram tão bom. E a gente às vezes faz isso também com Deus. Quando eu me converti, que Deus era muito bom, Ele não era tão duro, Ele me abençoou. Talvez você estava num tempo de ter desfrutado da graça mesmo, Deus estava te puxando, Deus estava te resgatando, mesmo você todo encardido. Mas eu vejo que é um tempo de mudança, é um tempo de mudança de comportamento, é um tempo de amadurecimento para o povo de Deus. E não ficar preso ao passado, mas desfrutar de que Deus sim te sustentou, de que Deus sim te aceitou, de que Deus sim te amou, mas sem deixar de perceber que Ele continua agindo ainda hoje. Como povo de Deus,
não podemos ficar apenas olhando no retrovisor. Nós temos que ficar atentos ao presente e temos que ficar atentos também para a direção onde Deus quer nos levar. Como diz o texto de 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E quando eu vejo esse texto, que se alguém está em Cristo, é nova criação, eu me lembro assim, época de Natal agora, ninguém gosta de ganhar presente velho. Ninguém gosta de ganhar presente usado. Ninguém gosta de ganhar alguma coisa remendada. Nós gostamos daquilo que é novo, aquilo que vem num pacote preparado, aquilo que vem num pacote exclusivo que foi pensado em nós e para nós. E a proposta de Jesus aqui, quando ele diz, quando alguém está em Cristo, é nova criação, é entender que virou a chave, é entender que mudou a prioridade, é entender que mudou o foco, mudou, tudo muda. É uma coisa nova, não é uma coisa remendada, não é uma coisa reajustada, não é uma coisa reaproveitada. Então, em nome de Jesus, vive esse novo de Deus. O Deus que no seu passado também já te perdoou e me ensina como eu já fui perdoado. Talvez algumas pessoas hoje vivam em cativeiros, em prisões, sem desfrutar o novo de Deus, porque elas não perdoam. E aí elas desfrutam de talvez confiar nas pessoas, porque um dia já falharam com elas, então ela se blinda e ela nunca mais confia em mais ninguém. Precisa liberar perdão. Talvez situações que ocorreram com você, e lá atrás, mudaram o rumo, mudaram a sua rota, mudaram até mesmo o seu jeito de ser. Mas Deus me ensina a perdoar, Deus me ensina a ser misericordioso, Deus me ensina a ser agraciado por amor que vem dEle e compartilhar desse amor ao próximo. Talvez isso acontece até mesmo em relação entre pais e filhos, onde o seu pai, no passado, não supriu as suas expectativas. E daí você não consegue romper com Deus, tudo que cantamos, tudo que a Bíblia me ensina, tudo que a palavra de Deus me mostra. Porque um dia seu pai falhou e você acha que Deus é como seu pai. E fica preso olhando para o passado, e fica preso nesse cativeiro, achando que Deus é como os homens dessa terra. Eu quero te falar uma coisa. Libera perdão em nome de Jesus para você viver o novo de Deus. Libera perdão para você valorizar o presente, se Ele ainda vive. Mas que seja com gratidão, entendendo que Ele fez o melhor que Ele podia. Tem um passado também, tem uma história dEle, tem uns significados que para Ele é diferente dos seus. Talvez Ele ainda não foi encontrado como você, com o amor maravilhoso de Jesus. E por isso Ele não consegue viver como você está pensando e tendo a expectativa que Ele viva. Então, em nome de Jesus, saia desse cativeiro. E o mais maravilhoso de Deus é que, mesmo eu olhando para o passado, sabendo que Ele já perdoou, que Ele já fez, que lá um tempo de eu olhar e aprender com o que já aconteceu, eu sempre projeto pensando no futuro, sabendo que o melhor está por vir. Quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei por Ele. Eu me encantei pela forma como que Jesus me abraçava. Mesmo com tantas falhas, mesmo com tantos pecados, mesmo com tantas limitações e outras prioridades, lá no antigo Espaço Esperança, eu encontrei esse Jesus. Eu fui num apelo um dia que o pastor estava pregando, e ele falando, quem quer ser salvo essa noite? Quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? E eu já pela 10ª vez, eu não entendia nada de Jesus, eu fui lá no apelo mais uma vez, e aceitei Jesus. Falei, eu quero mais desse Jesus que perdoou o meu passado. Só que eu não me atentei porque eu estava tão fascinado pelas coisas de Deus, que aquele apelo era um apelo do Dia das Mulheres, e era um apelo para as mulheres. Quem que aqui as mulheres que quer, e foi tudo a mulherada lá na frente, eu nem vi, eu só estava apaixonado por Cristo e fui. De repente fecha os olhos, ele começou a fazer umas orações meio direcionadas para as irmãs, né? Falei, de repente as irmãs estão precisando mais que eu, né, Jesus? E aí o povo só orou, e de repente falou assim, agora dá um abraço na irmã que está aí do seu lado. E eu vi que o pessoal começou a me olhar diferente, e eu falei, eu não estou entendendo nada. Quando eu voltei para o meu lugar, meus amigos estavam rolando da risada de mim. Falando, o que você está fazendo, maluco?
Eu falei, por quê? Eu fui aceitar Jesus. Ele falou, primeiro, você já aceitou. Lembra? Mês passado? Eu falei, eu lembro, mas eu quero de novo. Ele falou, não, era só para as mulheres hoje. Eu falei, meu Deus, foi uma das maiores vergonhas que eu já passei. Só que eu estava apaixonado por esse Jesus. Eu queria aceitar Ele todos os dias. Depois eu continuei firme, continuei aprendendo com os meus amigos, com os mais antigos na fé. E eles me ensinaram, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, apenas uma vez. Só que você confirma esse aceitar de Jesus todos os dias na sua vida. Quando você aceita Jesus, quando você levanta, você já acorda dando glória a Deus. Você louva a Deus pelas dificuldades, você louva a Deus pelos desafios, você louva a Deus pelas coisas que estão dando certo, você louva a Deus quando dá tudo errado. Por quê? O nosso errado é diferente daquilo que é plano de Deus para nós. O texto de Filipenses 3,13 diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante. Esquecer para o que ficou para trás e avançar, entender que o passado não é uma âncora, o passado não deve ser uma âncora para te aprisionar, mas ser ali um trampolim para te impulsionar à próxima fase. Assim como um arco que joga a flecha por um caminho. Agora você, como uma flecha de Jesus, com a flecha do Senhor, você sabe o caminho que não deve ir. Você se conhece, você sabe aquilo que te afasta de Deus. Tem certas decisões que realmente doem. Até mesmo amizade, tem amizades que nos fazem mal. Às vezes nós queremos ser evangelistas a qualquer custo, ir em qualquer lugar, e nos perdemos nesses lugares que não é ordem de Deus muitas vezes para irmos. Então esqueça daquilo que ficou para trás, e use o seu passado para te impulsionar e para te não permitir que você erre nas mesmas coisas. Eclesiastes 7,10 diz, não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Então, em nome de Jesus, seja sábio. Não pense que o que passou é que foi bom, mas seja em nome de Jesus, visitado pelo Espírito Santo e tendo essa expectativa no Senhor. O segundo ponto que eu vejo que Deus é atuante nas etapas da vida do seu povo, é que Ele age no presente. Por isso, dependa. O versículo 19 diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Quando o profeta diz, vejam, é porque o povo não estava vendo. É porque o povo estava preso. É porque o povo estava olhando apenas a situação daquele momento. É porque o povo estava vendo apenas aquilo que estava acontecendo ao seu redor, sem visão profética de futuro e sem desfrutar também do presente, porque Deus estava suprindo. Apesar das dificuldades talvez que você se encontra, mas Deus está suprindo. Você está aqui essa noite, você está aqui acompanhando pela internet essa palavra, você está buscando mais de Deus, a resposta do Senhor. O povo estava cego por tanto sofrimento, por tantas dificuldades, por tantas limitações, e não conseguiam perceber esse agir de Deus. Nós precisamos crer que o dia do nosso milagre é hoje. Nós precisamos crer que o dia de ser curado é hoje. Nós precisamos crer que o dia da nossa melhor adoração ao Senhor é hoje. Nós precisamos entregar o nosso melhor para o Senhor hoje. E amanhã? Amanhã você pensa assim como hoje. Tem uma renovação da mente, começa a desfrutar de dias incríveis na presença de Jesus. Mas sem ficar olhando só para trás e olhando para o futuro. Desfruta como um povo de Deus do hoje. Desfruta como um povo de Deus do agora. Não permita que o inimigo te prenda no passado e te torne uma pessoa sem sonhos. Não permita que o inimigo fique ou te levando para o passado ou te levando para o futuro e falando que depois é que é o melhor de Deus, mas vive o hoje. O melhor tempo para a leitura da palavra, para você ter um tempo com Deus, é sempre o hoje. Charles Spurgeon diz, tome cuidado apenas consigo mesmo. Nossos piores inimigos estão dentro de nós. São sentimentos que conforme você vai nutrindo, você vai crendo, você vai tendo uma projeção de Deus na sua vida e você vai tendo atitudes. Eu falo, o povo de Deus tem que ser o povo mais feliz da terra. Tem que ser o povo que já tem o seu passado tratado, tem que ser um povo que tem o seu presente bem vivido,
Tem que ser um povo que tem grandes expectativas no futuro. E algo que me trouxe preocupação quando eu falo aqui sobre esse Deus que age no passado, para vivermos o presente com expectativa no futuro, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, uma pesquisa realizada dia 22 de setembro, diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O que é isso? Ficar muito preocupado com amanhã, ficar muito preocupado com o que vai acontecer, ficar muito preocupado com o que Deus pode mover, ficar muito preocupado com o que Deus vai agir e esquece do viver o hoje. É legal quando você está perto de uma pessoa que vive intensamente, é até constrangedor. Tem alguns amigos que a gente está perto, o cara trabalha muito hoje, o cara se exercita muito hoje. Tem uns malucos que vai de pedal aí, vai pedalar 100 quilômetros, é hoje. Não fica deixando para depois, não fica deixando a ansiedade tomar conta do coração. E por quê? Fica vivendo intensamente agora. Que você, em nome de Jesus, não seja encontrado nessa pesquisa, como parte desses que são um dos mais ansiosos do mundo. O pastor Edson fez uma colocação no domingo que eu fiquei pensando. Ele diz assim: estamos vivendo ou apenas existindo? Quando a gente para pensar, isso aqui é de refletir no hoje. Porque às vezes hoje nós só estamos existindo. Nós não estamos de fato vivendo. E a proposta de Deus para a sua vida é que você viva. Como diz em Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando o hoje estiver difícil, volta para a palavra de Deus, volta para aquilo que o texto me diz. Salmo está dizendo, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, então não vou ter medo, eu vou descansar nessa fortaleza, eu vou descansar nesse refúgio. Outro texto, Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Quando você estiver sofrendo muito, ou pelo passado, só lembrando que aquilo que passou foi bom, vá para a palavra de Deus, vá desfrutar de que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de vir para a sua vida. Outro texto, Isaías 40:29, você que está desanimado, você que está cansado, às vezes botando a culpa no calor, botando a culpa no diabo, botando a culpa em um monte de situação, mas é porque talvez a gente não está alicerçado nessa palavra. Isaías 40:29 diz, dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Vá primeiramente na palavra, antes de buscar um conselho, antes de buscar uma resposta, antes de buscar em pessoas, seja em nome de Jesus revigorado nesse Deus que é fonte inesgotável. E por fim, eu vejo que Deus é atuante nas etapas da vida do seu povo, no terceiro ponto, porque Ele abençoará o futuro. Por isso, confie. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale, confie. Sabe, confie nesse Deus. Fale para as pessoas que estão lá na sua casa, fale para as pessoas que trabalham com você. Confie e apresente esse Deus no qual nós podemos confiar. Apresente esse Deus no qual é atuante na nossa vida, que o texto lá que nós lemos diz, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E algo que me chamou muita atenção, até no deserto Deus abre caminho. No antigo exílio, em Êxodo, Deus abriu um caminho no Mar Vermelho, Moisés passou pelo Mar Vermelho, e eu fico vendo, não importa para Deus, Deus não precisa de recurso, Deus não precisa de lugar para abrir caminho para você, seja diante um mar de problemas, de situações, de dívidas, de emoções que estão te causando problema, seja diante um mar dessas coisas, ou seja diante um deserto, Deus não precisa de lugar, Ele é poderoso para abrir caminho onde Ele quiser, Ele é poderoso para colocar o cajado na sua mão e fazer você trilhar pelo caminho de poder e sobrenatural que é do Senhor para você. Ele criou todas as coisas, e eu tenho convicção disso, porque olha ao seu redor, olhe para esse lugar, é grande, olhe para essas bandeiras, cada país, foi tudo Deus que criou. Olhe para as árvores crescendo, foi Deus que criou. Olhe para o mundo, e eu vejo o quanto que Deus é poderoso, e o quanto Ele não depende de ninguém, o quanto Ele não depende de situações, Ele não depende de recursos, Ele traz à existência aquilo que não existe.
Que você possa crer nesse Deus poderoso, nesse Deus que te dará daqui a alguns dias 365 novas oportunidades. Que você possa com esperança, assim como diz em Salmo 16, 5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garante o meu futuro. É palavra de Deus, não é o homem que diz. A garantia é do Senhor, a esperança é no Senhor, a garantia é de Deus. Assim como um Deus Pai de amor, falando mais uma vez de Pai. Domingo, na musical, eu fui muito impactado pela vida do pastor Gustavo. A Eloá estava cantando, estava fazendo aqui a apresentação, e aí nós estávamos na recepção. E ele falou assim, só um pouquinho, vou chamar outra pessoa aqui que eu quero lá ver minha filha de perto. E aí ele veio. Aí no culto da noite, adivinha o que aconteceu? A mesma coisa. Espera aí que eu vou chamar outra pessoa para ficar aqui rapidinho, eu vou ali ver minha filha. Falei, mas ele já viu, cara. Falei, beleza, deve amar muito a filha dele. E na terça-feira, adivinha o que aconteceu? Eu vou colocar outra pessoa, estava gente na recepção de novo, ele falou, eu vou ficar aqui rapidinho, fica outra pessoa aqui que eu vou ali ver minha filha de novo. Sabe o que Deus me ensina? Deus tem prazer em olhar para você quando você ora. Deus, Ele não enjoa da sua canção. Deus não enjoa da sua melhor oferta. Deus não enjoa quando você dança com Ele. Deus não enjoa quando você está lá prostrado, de joelhos, buscando a presença dEle. Deus não enjoa de você. Deus não está satisfeito para tudo o que você tem feito. Deus, Ele tem prazer quando o filho se prostra, quando o filho adora, quando o filho entrega o seu melhor para Ele. Pensando nessa questão de que Deus atuou muito no passado, Deus age no presente e Deus garante o meu futuro. Falando nos alvos de oração, eu fiquei pensando, hoje eu encontrei isso aqui, na verdade eu sempre guardo. Eu tenho aqui, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e estou com grande expectativa no ano de 2023. Sabe por quê? Quando eu olho para 2020, quando eu olho para 2018, eu abro isso aqui, eu começo a pensar, eu falo, Deus, obrigado, porque tem coisa aqui que não realizou. Eu olho aqui, eu falo, Deus, o Senhor é muito misericordioso, porque eu queria coisas do homem, porque eu queria coisas que eram interessantes para mim, mas afastava dele. Obrigado, Senhor. E aí eu olho 2020, 2021, e eu vejo o Senhor alinhando muitas coisas. Eu vejo o Senhor agindo em meu favor e respondendo muitas coisas contrárias àquilo que era desejo do meu coração. Eu olho para o 2022 com muita alegria e gratidão, porque nem tudo aconteceu, mas eu sei que aquilo que aconteceu foi vontade de Deus para a minha vida. Eu olho com muita alegria porque eu sei que Deus está agindo. Eu olho com muita alegria porque eu sei que Deus está olhando para o clamor do seu povo. E com grande expectativa eu olho para esse Alvos 2023, em poder junto com a minha esposa, em poder com a minha família, falar, amor, e aí, qual vai ser nossos alvos de oração? O que nós vamos suplicar para Deus? O que nós vamos pedir para o Senhor para desfrutar nesse ano de 2023, sabendo que Ele já fez muita coisa, que Ele está fazendo muita coisa, mas sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Que em nome de Jesus, você possa carregar isso no seu coração. E eu quero falar por fim para você assim, por mais que o cenário não esteja favorável, seja um cenário de caos. Apocalipse 22, 20 diz, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor. Quero te falar, mesmo que você não desfrute dos prazeres ou das coisas dessa terra, eu quero te lembrar, o nosso lugar não é aqui. Eu quero te lembrar, existe uma eternidade para a gente passar junto adorando com os anjos, celebrando para todos sempre, dizendo que Ele é santo, santo e santo. Creia que o Senhor é atuante nas etapas da sua vida. Creia que o Senhor permitiu o passado, que você aprenda com o que já foi. Creia que o Senhor age no presente e que você dependa dEle todos os dias. E creia também que Ele abençoará o seu futuro. Por isso confie no Senhor.